presente em nossas vidas. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Nós também estamos em período de acampamento lá na igreja de Chuquiá, no Morrinho. Então nós também estamos acampados lá. Mas Deus nos deu a oportunidade de vir a este acampamento e conhecer um pouco mais dos irmãos nesta noite. Eu sou casado, tenho 2 filhos, o Arthur e a Alice. Minha esposa Monique não veio porque as crianças não quiseram sair do Morrinho de jeito nenhum. Meu filho de 6 anos, quando eu perguntei para ele: filho, você quer ir com o pai lá em Peruíbe? Ele até usou uma palavra e disse: pai, particularmente eu não quero. Eu falei: olha, tá entendendo bem, moleque. Particularmente eu não quero. Então as crianças, nós estamos tendo programações lá para eles também, então eles estão lá agitados e correndo lá no nosso acampamento. Mas eu trouxe meu amigo Sérgio. Fica em pé, Sérgio. Cuidado com o brilho, gente. A careca dele ali é perigoso até. Eu trouxe meu amigo Sérgio, que é meu companheiro. Sempre quando eu preciso de um companheiro para essas saídas e para essas viagens, ele está sempre à disposição. Irmãos, o tema que o meu irmão Lucas me passou é começar de novo com o próximo. É isso mesmo? Começar de novo com o próximo. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler alternadamente do verso 18 ao verso de número 31. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, do verso 18 ao verso de número 31. Vamos ler alternadamente. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre jumentos. E disse aos seus bons: ide adiante de mim, pois vós veis de perto. Porém, nada disso ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada senti falta de tudo quanto me pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu o jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Com Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer-te mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a
coração da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será arrada na frente dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a ajudará, como se ajudasse a cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então o meu Senhor não te será tropeço, nem lhe pesará o coração o sangue sem causa, e é de amar e de ter ligado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, negar-te-ás a tua serva. vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esses momentos da tua presença, onde nós já cantamos. Te agradecemos também por este momento de estar diante da tua palavra, ler a tua palavra, aprender da tua palavra. O nosso desejo, ó Pai querido, é que o Senhor abençoe o teu povo nesta noite, que o Senhor me abençoe também, e que junto com os meus irmãos nós aprendamos um pouco mais de ti. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, e ajude, ó Deus, a expor a tua palavra de uma maneira que nós sejamos edificados nesta noite. E use, ó Deus, como instrumento vivo em tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou contar um segredo para vocês, mas eu não quero que vocês contem para ninguém, tá bom? Posso confiar em vocês? Não vai sair daqui? Certeza? Se vocês me garantem? Eu sou fascinado em um programa de televisão. Não é o Big Brother não, viu gente? Pode ficar tranquilo. Mas é um programa chamado Aprendiz. Eu fico admirado como que aquele programa de televisão nos ensina, nos mostra alguns aspectos da vida, tanto comunitária como da vida pessoal, e como com aqueles aprendizes nós podemos realmente aprender muitas coisas para a nossa vida no dia a dia. Há um tempo atrás, ao assistir um desses programas, eu vi uma frase que me chamou muita atenção. E o líder lá dizia que quando uma empresa contrata um funcionário, ela contrata pelo currículo do funcionário. Então ela pega ali o currículo do funcionário e ela então analisa: nossa, olha, o camarada tem tantos cursos, ele já trabalhou em determinadas empresas, olha a formação dele, está bem atualizado. Não, eu acho que nós podemos contratá-lo, ele vai fazer bem para a nossa empresa. E aquela empresa então contrata aquele funcionário, e pouco tempo depois ela manda aquele funcionário embora, despede aquele funcionário. E sabe por quê, meus queridos? Porque aquele funcionário não sabe lidar com as pessoas, não sabe se relacionar em grupo, não sabe viver em comunidade, não sabe aprender e ensinar coletivamente. Então aquele funcionário, ele tem um ótimo currículo, ele fez uma boa faculdade, ele é muito bem atualizado, ele procura desenvolver as habilidades e as capacitações próprias para determinado trabalho, porém ele se esquece de um detalhe importante: a convivência com as pessoas, viver em comunidade, saber administrar com flexibilidade as situações que surgem no meio daquela vivência no trabalho.
E sabe o que ele acontece? E sabe o que acontece? Ele é mandado embora, ele perde grandes oportunidades, porque ele ainda não aprendeu a viver, se portar em comunidade. E quando eu olho para a igreja, eu fico imaginando que a igreja ela tem uma grande oportunidade, porque eu tenho certeza que no decorrer do ano, o pastor da igreja fala bastante sobre a convivência com o próximo, a comunhão. Com certeza, os professores de escola dominical procuram incentivar uma vida em comunidade, saber se portar, saber viver. E nós então passamos praticamente o ano todo ouvindo sobre isso. Quando há algum conflito na igreja, então logo nós somos orientados a administrar bem esse conflito, segundo a palavra de Deus. Mas muitas vezes, meus queridos, muitos daqueles conflitos que poderiam ser resolvidos com tanta facilidade, acabam se tornando um verdadeiro caos no meio do povo de Deus. E quando isso acontece, há uma necessidade de começar de novo. Na verdade, Deus ele sempre nos dá oportunidades para começar de novo. Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, oramos a Deus, pedimos perdão pelo nosso pecado, Ele está dizendo: filho, está zerado, começa de novo. Deus nos dá essas oportunidades. E no que diz a respeito a relacionamentos, Deus também nos dá novas oportunidades para que nós possamos aprender e viver segundo a vontade dele. E quando nós pensamos em relacionamento, ao nós olharmos para a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, no texto que nós lemos, nós percebemos que está havendo um atrito aqui entre esses personagens. Nós temos Nabal. Nabal era um homem rico. Nabal tinha uma esposa que a Bíblia diz que, além de ser uma mulher sensata, ainda era uma mulher formosa. Essa mulher tinha essas duas características. Além de ser formosa, bonita, era também uma mulher sensata, era uma mulher atenta. Mas a palavra de Deus nos diz que esse homem era um homem duro, maligno em seu trato com o próximo. Ele tratava o seu próximo de qualquer jeito. Ele não tinha respeito para com o seu próximo. E de repente, aquele homem chamado Nabal recebe a visita dos servos de Davi. E os servos de Davi pediram a Nabal pão, água, algo tranquilo, algo suficiente para eles passarem os momentos difíceis que eles estavam passando junto com o rei Davi, enquanto ele estava fugindo. E sabe o que aconteceu, meus queridos irmãos? Nabal negou. Nabal foi ingrato. Nabal não reconheceu que enquanto Davi esteve próximo do seu rebanho, de tudo aquilo que ele tinha, nada havia se perdido. Davi simplesmente poderia ter mandado aos seus servos: olha, vai lá na casa de Nabal e pega o que vocês quiserem e traga para nós comermos, não importa. Mas não. Davi ele usa de cordialidade. Ele manda os seus servos pediram, Nabal negou, e ali então começou o conflito. Prestaram atenção? A ingratidão, o maltrato com o próximo, a dureza de coração. Faltou empatia da parte de Nabal em compreender o momento em que Davi e os seus servos estavam vivendo. Dureza na maneira de falar. E isso então gerou agora um conflito.
Os servos de Davi voltam, falam para Davi. Davi fala: agora já era, vamos acabar com tudo, não quero nem saber. Vai morrer mulher, vai morrer ele, vai morrer criança. Agora nós vamos lá e vamos destruir tudo, porque esse homem é um homem ingrato, ele merece morrer mesmo da pior maneira possível. Davi também estava agindo agora com emoção, já não estava agindo como um servo de Deus, mas agora ele estava permitindo que os aspectos malignos também dentro do seu coração viessem à tona. É a vingança, o desejo de vingança. Agora nós vamos nos vingar. E enquanto o conflito acontecia, de repente, Abigail ficou sabendo do que estava acontecendo. Aquela mulher sensata, aquela mulher formosa, porque os seus servos, os servos de Nabal, falaram para Abigail, para que Abigail então fosse interceder diante de Nabal para tentar resolver esse conflito, ser uma mediadora daquilo que estava acontecendo. E a partir desse momento, meus queridos, nós aprendemos com Abigail a começar de novo com o próximo. Por meio do exemplo dessa mulher, nós vamos aprender nesta noite a administrar os nossos conflitos com o nosso próximo. E a primeira lição que nós aprendemos com Abigail é que ela tomou a iniciativa para tentar resolver o conflito. Olha o que diz o verso 18. Então Abigail tomou a toda pressa, e a NVI diz que ela imediatamente, ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre os seus jumentos, e disse: ide adiante de mim, disse para os esposo. Aquela mulher, meus queridos irmãos, quando ela ficou sabendo que Davi já estava a caminho da sua casa para destruir a sua casa, para acabar com ela e com a sua família, quando ela ficou sabendo que o seu marido havia feito, ela não esperou, ela imediatamente ela tomou a iniciativa para tentar resolver aquele conflito. E ela então pensou: poxa, aqueles homens pediram apenas pão e água. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reunir outros presentes também. Eu vou levar tudo o que eu tenho de melhor na minha casa para oferecer a Davi e os seus servos, para que porventura eu encontre o favor deste homem, e esse homem então não destrua toda a minha casa. Mas o texto nos diz que Abigail ela foi apressada, ela foi rápida, ela não permitiu que o tempo passasse e Davi maquinasse cada vez mais aquele desejo no seu coração, aquela raiz de amargura no seu coração de destruir a sua família. Ela tomou a iniciativa, ela tentou fazer algo. E a pergunta que vem à nossa mente nesta noite: o que eu e você temos feito diante de um conflito? O que eu e você temos feito quando nós estamos envolvidos em um conflito, ou quando nós fomos envolvidos nesse conflito involuntariamente?
o que eu e você temos feito? A grande maioria das vezes nós ficamos ali: ah não, pastor, se fulano não vier falar comigo, eu não falo com ele. Às vezes nós ficamos: ah pastor, aquela pessoa não me cumprimentou hoje na escola dominical. Na igreja não tem esse problema, né pastor? Na sua igreja, né? Tem não, né? A igreja não tem esse problema. Às vezes nós ficamos esperando o nosso próximo tomar a iniciativa, sendo que nós mesmos devemos tomar essa iniciativa. Imagine, meus queridos irmãos, se Abigail tivesse esperado. Imagine se ela tivesse ficado passiva. Imagine se ela não tivesse feito nada para tentar reverter aquela situação. Com certeza o final da história dela seria outro. A sua família teria sido destruída, e ela não teria sido honrada com este episódio da sua vida nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz que quando nós vamos oferecer a nossa oferta ao Senhor, se nós nos lembrarmos que algum irmão tem algo contra nós, o que nós devemos fazer? Ficar esperando ele vir até nós? É isso que a Bíblia diz? Não, o que ela diz? Vai você. Vai você. Você tem. Agora imagine, meus queridos irmãos, agora uma utopia. Imagine uma igreja ideal, onde, se porventura eu tivesse um mal entendido com o meu irmão seminarista Lucas, e ele um mal entendido comigo, e nós dois tomássemos a iniciativa de resolver este conflito juntos. Ou seja, eu vou ao encontro dele e ele vai ao meu encontro. Quando nós nos encontrássemos, nós já estaremos prontos para resolvermos o problema, conversarmos, orarmos, lermos a Bíblia, como verdadeiros cristãos que somos. Mas o orgulho muitas vezes não nos permite fazer isso. E a palavra de Deus diz que Deus abate os orgulhosos, que Deus não gosta de orgulhoso, que Deus gosta de servos com o coração quebrantado, que estão dispostos a perdoar, que estão dispostos a começar de novo, a zerar, a começar como se nada tivesse acontecido. Na verdade, no meu entendimento, perdão significa isso, né? É você continuar vivendo com a pessoa como se nada tivesse acontecido. E as lembranças da dificuldade, do conflito que aconteceram, já não vão mais influenciar o nosso coração e a nossa vida. Já não vai mais trazer transtorno ou dificuldade, porque para nós aquilo passou, vamos continuar daqui agora. Tomar a iniciativa para resolver o conflito foi uma atitude que Abigail, esta mulher sensata, teve naquele momento. Mas a palavra de Deus também nos ensina que ela teve uma outra atitude. Ela reconheceu a sua culpa. Olha o que diz o verso 24 e o verso 25. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite-me falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome? Ele é Nabal, é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaram. O que Abigail poderia ter falado era simplesmente: olha, eu estou indo embora,
e Nabal que se vire. Foi ele que causou o problema, foi ele que provocou Davi. Eu não quero nem saber, eu vou pegar minhas coisas, vou pegar meus filhos e vou embora, vou para bem longe, vou me esconder. Mas não, Abigail, além de ter tomado a iniciativa para resolver o conflito, parte desta iniciativa foi reconhecer a sua culpa. E alguém poderia dizer: não, pastor, mas ela não teve culpa nenhuma. Mas ela mesma assume, dizendo que ela não viu os moços. Quer dizer que ela, como dona da sua casa, naquele momento ela precisava estar atenta a tudo que estivesse acontecendo. Porque normalmente quando chegava alguém precisando de pão, de água, de alimento, de hospedagem, cabia à mulher ser a anfitriã daquelas pessoas. Era algo cultural naquela época. Não mudou muita coisa, né? Mas era algo cultural naquela época. Mas nós não sabemos o motivo. Ela não viu, ela não sabia o que estava acontecendo. E ela chega diante de Davi e diz: olha, cai a culpa sobre mim, a culpa foi minha, eu errei, eu falei, eu deveria ter prestado mais atenção ao que estava acontecendo ao redor. E eu pergunto para os irmãos: é fácil reconhecer a nossa culpa quando nós erramos? É fácil reconhecer o nosso erro? Aqueles que são casados, é fácil nós, como homens, machos, da casa, chegar para a esposa e falar: meu bem, a voz bem mansa, voz de culpado, meu bem, eu errei. É fácil isso? É fácil a mulher assumir para o seu marido que ela também estava errada? É fácil? É fácil nós, como jovens, reconhecermos para os nossos pais que nós não deveríamos ter tomado tal atitude e que agora nós estamos sofrendo as consequências e que nós erramos? Adolescentes, crianças, é fácil reconhecer para os pais que errou, que falhou? Não é. Não é fácil para ninguém. Na verdade é muito difícil reconhecer o erro. Reconhecer para Deus até mais tranquilo, A gente dobra o joelho: Deus, olha, eu errei, me perdoa. Agora, reconhecer para o próximo a nossa parcela de culpa, mesmo que seja uma pequena parcela, não é algo muito fácil e não é algo muito agradável. E eu costumo dizer lá em Juquiá que lutar contra o meu próximo é fácil, agora lutar contra mim mesmo é difícil. Lutar contra os meus próprios sentimentos, lutar contra o meu temperamento. Aqueles que têm o temperamento pavio curto, que explodem facilmente, ou aqueles que até são passivos demais. Nenhum nem outro, é preciso ficar no meio. Mas essa mulher, ela simplesmente reconheceu. O objetivo dela era outro. Ela estava focada em salvar a sua família. Ela estava focada em salvar a sua vida. Ela estava focada em salvar tudo aquilo que ela, juntamente com seu marido, tinha levado anos e anos para construir. E diante deste fato, ela reconheceu. Eu acredito que parte dos conflitos na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho,
seriam resolvidos com uma pequena palavra chamada perdão. Eu errei, eu falhei, e quero ter uma nova oportunidade de recomeçar. Eu me lembro que antes de eu ir para o IBEL, Instituto Bíblico, eu trabalhava numa fábrica de papel lá em Jaguariaíva, minha cidadezinha. Alguém conhece Jaguariaíva? Ninguém conhece, gente? Uma das cidades mais importantes do Paraná. Ninguém conhece Jaguariaíva? Poxa, agora sim. Eu trabalhava numa fábrica de papel e o meu trabalho era na secadora de estufa, na estufa, né? Secadora de madeira. Qual era o meu trabalho? Ficar a noite toda tirando madeira com a carregadeira, com a empilhadeira e colocando uma nova carga de madeira para secar. E um determinado dia o meu turno era da meia-noite às 6 da manhã. Eu cumpri o meu turno e de repente aquele camarada que deveria assumir 6 horas da manhã não apareceu. E a regra era: enquanto não chega, você tem que ficar. Quem já trabalhou em fábrica sabe que funciona assim: enquanto o outro não chega, você é obrigado a ficar. E eu fiquei até meio-dia, e o outro não veio. E eu liguei para o encarregado e falei: estou desde a meia-noite aqui já. Não, mas você aguenta mais um pouco? Eu falei: não, aguenta, pode deixar, até 6 horas eu aguento. Novo ainda, né? 20 anos, não que eu seja velho. E fiquei até 6 horas da tarde. Quando deu 6 horas da tarde, o encarregado me ligou: é o seguinte, tivemos um problema, você vai ter que ficar até meia-noite. Eu falei para ele: não aguento. Ele falou: não, deita lá, tira um cochilo, dorme um pouco, volta. Na hora que você ouvir o apito da estufa, você vai lá e tira. Eu sei que eu já estava virando 24 horas, quando deu 3 horas da manhã, eu estou ali na empilhadeira, que é aquela máquina, né, de empurrar madeira. No nosso caso lá era adaptável. E eu estou ali tentando fazer a carga entrar dentro da estufa, e não entra, e eu jogo a empilhadeira na tartaruga, que é a força, e vai, daqui a pouco, quando eu acordo, eu simplesmente não tinha abrido a porta da estufa. Eu dormi. E o prejuízo no ano de 98 era de aproximadamente 70 mil reais para a fábrica. E aí veio carregado, mandou para casa ficar 2 dias. Daqui a pouco veio o outro chefe. Eu falei: olha, é o seguinte, eu errei, falei, agora vocês querem mandar embora, justa causa, o que vocês vão fazer? Aí o encarregado falou: não, nós erramos. É proibido por lei virar mais do que 12 horas. Nós não deveríamos ter deixado você virar. Nós erramos, pode continuar trabalhando. Aí depois que eu vi o tamanho do que eu tinha feito, eu até pedi a conta e fui embora. Eu falei: não vou trabalhar aqui mais. Quer dizer, eu errei. Mas o interessante foi o encarregado da empresa também reconhecer o erro. Reconhecer o erro. Nós erramos. Nós falhamos, faz parte da nossa vida. Agora o importante, meus queridos, é nós aprendermos a reconhecer o erro, para nós começarmos de novo, sem dificuldade, sem tristeza, sem acusações, porque senão nós não vamos conseguir continuar vivendo a nossa vida cristã. Mas nós temos aqui uma terceira implicação, meus queridos. Além de Abigail ter tido disposição, tomou a iniciativa, além de Abigail ter reconhecido o seu erro, ela também estava errada. Ela também buscou a mudança por meio da conscientização. Olha o que ela diz para Davi, no verso 30 e 31. E há de ser que, usando o Senhor contigo sobre todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel,
Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Aquela mulher já havia se humilhado, aquela mulher já havia entregue os presentes para Davi, mas segundo o que nós percebemos no desenvolvimento do texto, ela percebe que Davi ainda estava com aquele intento dentro do seu coração. Davi ainda queria acabar com a sua família, ele ainda estava sedento de vingança. E o que ela fez? Ela chegou para Davi e deu uma adulada em Davi. Olha, Davi, por que você está se preocupando tanto com isso? Você vai ser príncipe, você vai ser rei de Israel. Com certeza aquela mulher era uma mulher antenada, ligada no que estava acontecendo. Ela já conhecia as promessas de Deus para a vida daquele servo do Senhor. E ela diz: olha, vai chegar um momento que você vai ser muito superior a Nabal, porque você vai ser o rei, você vai ser um príncipe. E já imaginou, Davi, você colocar a cabeça do seu travesseiro e se lembrar que derramou sangue inocente? Você quer trazer essa culpa sobre você? Deixa para lá, não vale a pena. Você é superior a Nabal. Ela conversou, ela não gritou, ela não esbravejou, não é verdade? Ela não ficou nervosa, ela simplesmente apelou para a consciência. Ela fez Davi se lembrar, porque naquele momento de ira, de desejo de vingança, com certeza ele estava cego, ele nem se lembrava mais de quem ele era e do que Deus queria fazer por meio da vida dele. Ele queria se vingar, ele queria acabar com aquela família, ele queria pegar Nabal. Agora nós vamos acabar com a vida de Nabal. E aquela mulher que a Bíblia diz que era sensata, foi conversando com ele, acalmando, mostrando para ele que não valeria a pena, ensinando, falando, aconselhando. E chegou um momento então que Davi, ao som, com certeza, da voz doce daquela mulher formosa, se quebrantou. Bom para Davi, né? Uma mulher sensata e formosa, ainda Davi não gostava nada, né? Tudo o que ele queria. E ele então desistiu. Ele reconheceu. Ele entendeu que foi o Senhor que mandou Abigail ao seu lado. Que foi o Senhor que impediu ele de derramar sangue inocente, movido pela ira, movido pelo desejo de vingança. Ela apelou para a consciência, e com certeza a consciência teve um canal livre para o coração de Davi. Muitas vezes, meus queridos, quando nós vamos lidar com algum conflito, o nosso desejo é falar mais alto, não é verdade? O nosso desejo é falar mais alto, é chegar cheio de razão, cheio de autoridade, esbravejar, falar alto. Mas muitas vezes uma palavra branda acalma muito o furor, o nervosismo. Nós pais, quando os filhos aprontam, o nosso desejo já é chegar igual um cavalo, né? Falando, gritando.
Às vezes os filhos, quando percebem que o pai e a mãe vão dar lá no Paraná a gente chama pito, né? Vão chamar a atenção, então os filhos já chegam também alterados e resolvem? Não resolve. Não resolve. Não adianta. Não vale a pena. Gera mais conflito apenas. Mais dificuldades. Depois o recomeçar de novo vai ser mais difícil. Porque palavras às vezes ficam marcadas no nosso coração, na nossa mente. É difícil se desligar muitas vezes. Mas o melhor é apelar para a consciência, mostrar o erro, mostrar a realidade, mostrar o porquê não se deve fazer o que está se fazendo. E dessa maneira nós vamos alcançar êxito nesta vida. Irmãos, conviver em comunidade não é fácil não. Por isso que hoje homens e mulheres que sabem conviver em comunidade têm os seus empregos garantidos, como eu disse no começo, porque sabem administrar os conflitos, porque têm flexibilidade para com o seu semelhante. E nós aprendemos isso na igreja. A igreja é um treinamento para a vida, em todos os aspectos, em todos os momentos. A palavra de Deus nos ensina agora. Nós precisamos deixar que Deus nos ensine. Deus nos criou seres que aprendem e que ensinam. Agora precisamos ter um coração aberto para aprendermos juntos, com os erros, com as dificuldades e com as lutas próprias do viver em comunidade. Por isso, meus queridos, começar de novo não é fácil. Você começar um relacionamento que talvez já foi rompido ou estar para se romper não é fácil. Mas Abigail nesta noite nos ensina 3 princípios tão simples de nós entendermos, mas tão difíceis de nós praticarmos muitas vezes, que é tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa. Eu vou conversar com o meu irmão. Eu não vou esperar. Eu vou até ele. Ah, pastor, mas e se ele não quiser me ouvir? Você vai de novo. E se ele não quiser me ouvir? Você vai de novo. É preciso nós sermos maleáveis em nossos relacionamentos. Também é necessário nós reconhecermos que às vezes nós também temos culpa, mesmo que seja inconsciente. Como diz as aulas do reverendo Caneiras em comunicação, não é o que você fala que tem valor, mas é o que o outro ouve. Então muitas vezes nós estamos falando algo e a pessoa está entendendo totalmente diferente. Reconhecer que nós também às vezes temos uma parcela de culpa, sim, nos relacionamentos que não dão certo, nos conflitos que surgem em todos os âmbitos da nossa vida. Mas também, meus queridos, conscientização, apelar para a mente, para as ideias, discutir ideias com calma, com tranquilidade, mostrando o erro,
mostrando a necessidade de se mudar. E dessa forma, o Senhor vai nos abençoar, como Davi diz no verso 32: bendito Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Nabal morreu, e o que Davi fez? Casou com a viúva. Afinal de contas, ela era sensata e formosa, e Davi então não ia perder uma oportunidade dessa, né? De ter uma mulher como essa. Ele entendeu que o Senhor, que Deus havia enviado aquela mulher para impedi-lo de derramar o sangue e até mesmo de matar sua futura esposa, né? Que Deus abençoe, meus queridos. E o meu desejo é que esta palavra fique gravada no seu coração, como ficou gravada no meu coração.